حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros profetas e mensageiros de Allah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê mais paz e a benção aos profetas e mensageiros de Ele. Meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui nessa nossa aula que fala sobre, de facto, a assinatura, que fala sobre a crucificação do Cristo, o suposto processo de crucificação do Cristo, falando de vários assuntos até aqui. E hoje, mais uma vez, vamos falar de um dos assuntos, que vamos abordar aqui nessas nossas aulas. O livro do Sheikh Mahmoud, que aborda sobre a suposta crucificação do Cristo. Portanto, hoje vamos abordar sobre documento que inocenta o povo judeu do sangue do Cristo. Mas alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a crucificação de Cristo, se não algo que prova mais sobre a crucificação dele? Mas é muito simples. Nós trouxemos isso para mostrar às pessoas como é que, às vezes, a igreja brinca com os mentes das pessoas. Como é que, às vezes, por questões políticas, por questões meramente mundanas, a igreja tenta introduzir coisas ou remover coisas que propriamente a Bíblia afirma, ou propriamente coisas que a Bíblia fala, ou tentar introduzir dentro da Bíblia aquilo que a Bíblia nunca falou, Tentando sempre procurar versículos que têm que podem ter várias interpretações, para apoiar uma certa ideia ou para defender uma certa ideia. Entre esses, só vou mencionar aqui alguns. A questão da Trindade, todos nós sabemos como é que ela foi introduzida no cristianismo. E outro assunto mais recente ainda, que é a questão de gay, homossexuais, como é que está sendo tratado pelos líderes da igreja. Por isso hoje nós vamos falar da inocentação. A igreja inocenta os judeus do sangue de Cristo. Apesar de todos os versículos que falam sobre quem são culpados, quem são os verdadeiros culpados e crucificadores de Cristo, ou da pessoa supostamente crucificada, que nós, como muçulmanos, nós não acreditamos em Jesus, como propriamente as profecias falam. Como é que a igreja, de fato, de um momento para outro, muda de pensamento, tenta mudar a interpretação dos versículos, tenta mudar o entendimento lógico dos versículos da Bíblia. Por isso, no Concílio Vaticano, que foi realizado em 1963, só por questão meramente político, para discutir muitos tópicos que giravam em torno do fortalecimento da unidade cristã. Na sua segunda sessão, e a pedido do Papa, o maior responsável da Igreja, e o cardeal alemão Pia, apresentou um documento que é considerado a versão preliminar, documento que foi emitido posteriormente, exonerando, ou seja, inocentando os judeus do sangue de Cristo, considerando os judeus como pessoas não culpadas do sangue do Cristo, sobretudo judeus da altura, ou seja, judeus que nasceram posteriormente. O documento introdutório apela a considerar o povo judeu como parte da esperança cristã, ou seja, como parte da crença cristã. Por isso, uma das coisas que talvez somente no cristianismo
possam existir em todas as religiões, não importam elas se são monoteístas ou não, se é monoteísta ou não, é questão de considerar a religião de outra pessoa é válida e a minha também é válida. Os cristãos consideram que os judeus, a religião deles é uma religião válida e ao mesmo tempo a religião deles também é válida. Por isso tem essa contradição, que a religião de outra é válida, né? Quem segue aquela religião terá a salvação, mas também a minha religião, quem seguir, terá a salvação. Somente essa é a religião cristã. Alguém pode dizer, talvez eles acreditam isso em todas as religiões. Não, porque é bem claro, quem tem salvação é quem acredita em Jesus Cristo como o Salvador. Quem não acredita nisso não tem salvação. Como dizem, Jesus Cristo como mediador entre a criatura e o Criador. Portanto, aqui, esse documento é que não é permitido, né, atribuir aos judeus do nosso tempo as ações que foram cometidas nos dias de Cristo. E o cardeal defendeu as suas palavras, dizendo que muitas pessoas não sabiam nada sobre o que aconteceu. E alguns dos líderes do povo não concordaram com as ações dos outros sacerdotes. Ou seja, o cardeal defendeu a ideia de que os judeus do nosso tempo não são culpados pela crucificação de Cristo, dizendo que a maior parte da população não sabia da crucificação de Cristo. 2, que alguns sacerdotes não concordaram em Jesus Cristo ser crucificado, ok? Sendo assim, nós nunca podemos culpar esse povo, quanto mais para culpar aqueles que vieram posteriormente a esses povos. Mas nós questionamos se os judeus atuais, se os judeus do nosso tempo não tinham culpa porque não sabiam, não se envolveram, não fizeram nada com aquilo, não podem ter culpa. Então, como é que o cristianismo vai atribuir-nos, nós humanos, também a culpa de Adão, dizendo que cada humano nasce com um pecado original? Se de facto cada humano nasce com um pecado original, se cada humano nasce com o pecado original, tendo em conta Adão pecou, nós também temos esse pecado, não seria mais próximo, ou seja, os judeus que supostamente crucificaram o Cristo e os judeus do nosso tempo, qual é a proximidade que nós temos? Quer dizer, a nossa proximidade com Adão e a proximidade dos judeus atuais e os judeus que supostamente crucificaram Cristo, quem tem mais proximidade que o outro? Quem que tem mais proximidade do que os outros? Realmente são os judeus atuais e aqueles que viveram na época de Cristo. Então, se esses atuais não têm culpa, porque são os avós, bisavós, são outras pessoas que fizeram, não são eles, né? Não têm culpa e nós aceitamos, tudo bem, eles não têm culpa. Então, como é que vocês vão culpar a uma simples pessoa que não cometeu um pecado, de carregar um pecado original que foi cometido pelo Adão? Que foi cometido pelo Adão com não intenção, atenção, uma observação, com não uma intenção de desobedecer, com não intenção de transgredir as ordens de Deus, mas talvez pelo engano, né, por desconhecimento, né, por falta de experiência. Foi por isso. E quando que os judeus o assassinaram, supostamente, crucificaram-lo, porque não acreditavam nele, porque acreditavam que era uma pessoa que ia desviar a sociedade, a senda deles, a cultura deles, cultura quer dizer cultura religiosa, segundo as acusações, apesar que eram acusações falsas, ok? Viram que então quando alguém comete um pecado ou algo, esse pecado não é herdado pelos seus descendentes de forma nenhuma. 2, a não ser que essas pessoas concordem com esses pecados, a não ser que essas pessoas aceitem que de facto esses fizeram coisas certas e corretas como deviam fazer. E como muitos, ou seja, judeus acreditam ainda até hoje que Jesus não é Messias, não é enviado de Deus. Ele é uma pessoa, que eu não vou falar aqui aquilo que eles acreditam, mas
para sabermos que eles não acreditam em Jesus nem como profeta, nem como filho de Deus, nem como Deus, nem não como ninguém, nada, uma pessoa como qualquer outra pessoa. Portanto, o documento introdutório apela, o documento foi apresentado no concílio por considerações políticas e o bispo indiano Coutinho solicitou que fosse eliminado e que fossem acrescentados capítulos sobre as religiões indiana e islâmica. Alguns cardeais orientais também se opuseram ao documento, assim como os jovens católicos em Jerusalém não concordaram com esse documento. De uma forma muito resumida, o que eu queria mostrar aqui, apesar de muitos versículos da Bíblia mostrarem claramente foram os judeus que mataram o Cristo, foi a multidão que pediu que outro ladrão que foi condenado ao mesmo tempo com o Cristo, que tivesse sido perdoado e não o Cristo. Nós vimos claramente nisso. Nós vimos claramente que muitas pessoas sabiam da crucificação, suposta crucificação de Cristo. Nós vimos ainda até hoje, os cristãos, os judeus, não acreditam em Messias, em Jesus. Ok? Também vimos que a igreja, de facto, como conseguiu introduziu a trindade no cristianismo. Apesar dele não ter existido com o conceito que existe hoje, não existia dessa forma nos primeiros 300 anos do cristianismo. Se alguém não concordar comigo, que traga provas que mostram de que, de facto, nos primeiros 300 anos do cristianismo, existiam pessoas que acreditavam que Jesus era Deus 100%, que o Espírito Santo era Deus 100%, que o Deus propriamente, o Criador, era Deus 100%. Que alguém traga essas provas. Portanto, a igreja introduz coisas por interesses políticos, por interesses de certas pessoas, por interesses mundanos ou por interesses de expansão, mas a crença, o cristianismo, sem respeitar as regras, sem respeitar as escrituras sagradas. De tal maneira também que nós vimos nos últimos tempos, tem comentado sobre homossexualidade, até propriamente o Papa pronunciar que sim, é um direito deles, que eles devem cometer. Eu acho também a mesma coisa se um adulto sentir vontade de somente relacionar somente com crianças, acho que eles vão ter também esse direito de eles desfrutarem, de eles fazerem desse direito. Da mesma forma, apesar das escrituras sagradas mostrarem claramente quem são culpados da suposta crucificação de Cristo, mas a igreja novamente vem dizendo que não podemos culpar os judeus da crucificação de Cristo. Portanto, vamos esquecer isso, eles não têm culpa, eles são inocentes e são inocentados, vamos seguir a nossa vida. Tudo isso tem a ver com interesses políticos que muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas são desviadas, muitas pessoas são retiradas de uma senda correta para um desvio total. Infelizmente, ou infelizmente, algumas pessoas confiam nesses líderes, confiam na igreja, apesar de tantos desvios, tantas alterações, muitas coisas que vão contra propriamente as escrituras sagradas. Portanto, eu vou parar por aqui. Aquilo que vocês ouvirem de bem, vem de Allah subhanahu wa ta'ala, vem de Deus. Aquilo que ouvirem de errado, vem de mim e do Satanás. Que Allah subhanahu wa ta'ala vos abençoe, que na próxima aula iremos encontrar aqui.